É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, assistam também aos textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical. Vejam também os links que nós disponibilizamos ao longo da semana nas redes sociais do portal Escola Dominical, com outras pré-aulas, outros textos de apoio. E às 19 horas, horário de Brasília, não deixe de assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde o irmão poderá interativamente elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical, que é a igreja reunida, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza, como nos dá conta o pastor Antônio Gilberto. Nós gostaríamos de, neste momento, mais uma vez, desejar a todos um feliz ano novo. Estamos iniciando o ano de 2016 e é com muita alegria que nós agradecemos a Deus por mais um ano letivo da Escola Bíblica Dominical, em plena liberdade de culto e de crença. Neste primeiro trimestre de 2016, nós estaremos estudando o tema O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Neste trimestre, nós teremos um trimestre temático, ou seja, vamos estudar um tema nas Escrituras, não um livro especificamente, mas um tema nas Escrituras. Na verdade, nós estaremos estudando uma das doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada, que é a doutrina das últimas coisas, que nós chamamos de escatologia. As 10 principais doutrinas da Bíblia Sagrada, que comumente são estudadas numa disciplina chamada teologia sistemática, são as 10 doutrinas básicas da Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem várias doutrinas, mas academicamente se costuma estudar as principais doutrinas da Bíblia Sagrada, são 10 doutrinas fundamentais. A doutrina da Bíblia, que é a bibliologia, a doutrina de Deus, que é a teologia ou teontologia, a doutrina de Cristo, que é a cristologia, a doutrina do Espírito Santo, que é chamada de paracletologia, ou também conhecida como pneumatologia, a doutrina dos anjos, a angelologia, a doutrina do homem, a antropologia, a doutrina do pecado, a martiologia, a doutrina da salvação, a soteriologia, a doutrina da igreja, que é a eclesiologia, e, por fim, a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. No final do ano passado, nós estudamos sobre o começo de todas as coisas. Agora, no início deste ano, estaremos estudando sobre o final de todas as coisas. É muito interessante. Nós estudamos o livro do Gênesis, que fala do começo de todas as coisas, e agora nós vamos estudar esta doutrina bíblica que fala sobre as últimas coisas, a escatologia. O estudo da escatologia é muito importante, como nós vamos ver daqui a pouco, ao estudar a lição de número 1. Este trimestre letivo pode ser dividido em 4 blocos. O primeiro bloco é o bloco que nos dá a introdução do tema. É a lição de número 1,
que nós estaremos estudando hoje, que tem como título Escatologia, o estudo das últimas coisas. Aliás, este é o significado da própria palavra. Escata, em grego, quer dizer as últimas coisas. E logos, o estudo. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. Este é o primeiro bloco, que é uma introdução, uma visão geral a respeito da escatologia. No segundo bloco, nós vamos ver quais são os eventos finais, os acontecimentos finais da história da humanidade, do plano de Deus para a redenção, que envolvem a igreja. Nós estaremos estudando as lições 2 até a lição 7. A lição 2 fala dos sinais que antecedem a volta de Cristo. A lição 3, esperando a volta de Jesus. A lição 4, esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. A lição 5, o arrebatamento da igreja. A lição 6, o tribunal de Cristo e os galardões. E por fim, a lição 7, as bodas do Cordeiro. O que caracterizam esses eventos, desde os sinais que antecedem a volta de Cristo até as bodas do Cordeiro, é a participação da igreja. Nestes eventos escatológicos, a igreja está presente ou é a protagonista. É o que acontece no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro, que são eventos escatológicos preditos na palavra de Deus, que são de participação exclusiva da igreja. O terceiro bloco, que envolve as lições de 8 a 11, irão nos mostrar eventos finais que tratam dos outros povos que existem na Terra. Para Deus, existem apenas 3 povos na face da Terra. Quando nós abrimos a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, nós observamos que há 3 povos na face da terra. Diz o apóstolo Paulo: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Uma outra tradução, ao invés de gentios, fala de gregos, mas o sentido aí é de gentios. Então, para Deus, há 3 povos na face da terra. Aqueles povos que se originaram da comunidade única pós-diluviana, que rejeitou a Deus no episódio da Torre de Babel, como nós estudamos no semestre anterior, que são os gentios. O povo de Israel, que foi formado por Deus miraculosamente a partir da chamada de Abrão, e a igreja, que é formada por Jesus Cristo, daqueles que creram em Jesus e que vieram, seja da nação de Israel, seja dos gentios. Então, para Deus, só há 3 povos neste mundo: os gentios, os judeus e a igreja de Deus. Então, o segundo bloco, que trata das lições 8 a 11, fala de eventos em que a igreja, ela não é uma participante direta. São eventos finais em que a igreja não participa ou simplesmente assiste ao que está acontecendo. A lição de número 8 vai falar sobre a grande tribulação. A grande tribulação, a igreja não faz parte da grande tribulação. Durante a grande tribulação, nós vamos ver que a igreja estará participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. A lição de número 9 fala da vinda de Jesus em glória. A igreja acompanha Jesus quando Jesus vem salvar o povo de Israel da destruição que seria promovida pelo anticristo. Mas ela tem uma participação passiva apenas. Ela está acompanhando o seu esposo, o Senhor Jesus. E é Jesus quem vai libertar Israel. E na lição de número 10, o milênio, um tempo glorioso para a terra. Jesus reinará, a igreja estará com ele, mas também estará apenas numa participação secundária, ou num acompanhamento, melhor dizendo. Então, estes eventos em que a igreja não tem uma participação direta, ativa, são os que compõem o terceiro bloco
do nosso trimestre, das lições 8 à lição 11. E por fim, o quarto bloco desse trimestre cuidará da consumação de todas as coisas, do fim de todas as coisas, das atuais terra e céus. É a lição de número 12, que falará dos novos céus e nova terra, e a lição de número 13, que falará sobre o destino final dos mortos. Eu pulei aqui a lição 11, do terceiro bloco, que fala do juízo final, o juízo do trono branco, em que a igreja não será julgada, só serão julgados aqueles que não creram em Cristo Jesus. O comentarista, nós já dissemos, é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. A capa da nossa revista nos mostra um relógio que está se aproximando da hora cheia, mais precisamente se aproximando da meia-noite, não é? Ou passando um pouquinho da meia-noite. Os irmãos percebem aí, o relógio não está assim numa posição correta, né? Vocês veem aqui o número 2, 3, o 4, então, mas isso mostra o quê? O ilustrador quis mostrar que há a aproximação à hora cheia, ou mais precisamente, quem sabe, à meia-noite. E isto nos faz lembrar do que diz o apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 18. O apóstolo do amor diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Também nos faz lembrar o que Jesus disse para os fariseus lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16 e no versículo 3. Disse o Senhor: e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Jesus aqui repreende, censura os fariseus e os saduceus que haviam lhe pedido um sinal do céu. E Jesus disse que eles deveriam ter percebido o momento em que eles estavam a viver, que era o momento da vinda do Messias, a plenitude dos tempos, como nos diz o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Jesus censura e repreende os fariseus e os saduceus, porque eles não haviam compreendido os textos proféticos das Escrituras e não haviam percebido que estava se cumprindo naqueles dias a promessa da vinda do Messias, da vinda do Redentor. E o resultado disso, o apóstolo João diz no início do seu evangelho: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Daí a importância do estudo da escatologia. Por que Deus colocou na sua palavra profecias a respeito dos acontecimentos finais? Precisamente para que eu e você percebamos os sinais dos tempos. Para que eu e você saibamos o que está acontecendo, entendamos, discernamos o que está acontecendo. E assim nos aproximemos mais de Deus, nos santifiquemos mais e nos preparemos para viver eternamente com o Senhor. O estudo da escatologia tem este objetivo. E é isto que a capa do trimestre nos mostra. Através do estudo das profecias bíblicas, através do estudo das predições bíblicas a respeito dos acontecimentos dos últimos dias, nós ficamos cientes do que acontece à nossa volta. E por isso nos preparamos para nos encontrar com o Senhor. Porque a finalidade, o objetivo de servirmos a Deus é de obtermos a vida eterna, é de estarmos para sempre com o Senhor.
Por isso, o estudo da escatologia é muito importante. Não é uma satisfação de curiosidade. E aqui, logo no início desse trimestre, nós devemos lembrar aos irmãos que o estudo da escatologia, ele não tem o objetivo de satisfazer a nossa curiosidade. Deus não está a serviço dos caprichos humanos. Nós não podemos ser curiosos, querer descobrir, por exemplo, qual é a cor dos olhos do anticristo. Não é para isto que Deus revelou as coisas futuras. Deus revelou as coisas futuras com um propósito. O propósito de nos manter alerta. O propósito de nos fazer capazes de perceber os sinais dos tempos. E assim, procurar agradá-lo, procurar servi-lo, para que não sejamos apanhados de surpresa no momento em que o Senhor vier buscar a sua igreja. Este é o propósito do estudo da escatologia, que está bem retratada na capa da nossa revista. Pois bem, nesta primeira lição, como nós dissemos, nós temos de fazer uma introdução, né? Por isso que não houve também um vídeo de introdução ao trimestre, porque essa primeira lição já é por si só introdutória. A escatologia é a doutrina das últimas coisas. E o objetivo de Deus ao mostrar o que iria acontecer, são vários objetivos que o Senhor nos dá na sua palavra, por isso que ele revela o que vai acontecer. Não há, portanto, nenhum interesse de Deus em satisfazer a curiosidade do ser humano. Quando o ser humano fica curioso, ele começa a conjecturar, começa a inventar e a distorcer as escrituras, e isto é extremamente perigoso. A palavra de Deus nos mostra que Deus tem interesse em revelar o futuro, revelar o que vai acontecer ao homem. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 41 e no versículo 22, nós encontramos as seguintes palavras: tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Aqui, o profeta Isaías mostra com muita clareza que Deus quer não só anunciar as coisas passadas, para que nós prestemos atenção nelas, como também saibamos qual é o fim destas coisas, para que entendamos que Deus tem o absoluto controle de todas as coisas. Deus quis sim revelar as coisas futuras, mas com objetivos precisos, com propósitos claros, que não a satisfação da nossa curiosidade. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, logo no introito do livro, nós vemos também esta mesma afirmação de que é desejo de Deus revelar as coisas que irão acontecer. Lá em Apocalipse 1:1 está escrito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Então Deus, Jesus Cristo, revelou a João na ilha de Patmos as coisas que brevemente haveriam de acontecer. E o objetivo, quais são os objetivos de Deus? Melhor dizendo, para esta revelação. Em primeiro lugar,
mostrar que Deus é soberano. Ou seja, que Deus ele está no absoluto controle de todas as coisas. Deus revela o futuro para mostrar que ele está acima do tempo. Foi o que nós estudamos no trimestre anterior. Nós vimos quando da criação, e o comentarista de então disse muito propriamente que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Deus está acima do tempo. Como dizia o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, para Deus há um eterno presente. Para Deus o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa. E quando ele revela o futuro, ele revela esta sua soberania. Ele revela que o tempo está sob os seus cuidados, sob o seu controle. Esse é o primeiro objetivo pelo qual Deus revela o que há de acontecer. Ele revela o que há de acontecer para mostrar a sua soberania. Nada que acontece está fora do controle de Deus. Em segundo lugar, Deus revela o futuro para mostrar que o homem que decide servir a Deus não precisa ficar atônito com relação ao futuro. Ou seja, como Deus sabe o que vai acontecer, revela o que vai acontecer, e a palavra de Deus tem se cumprido ao longo da história, aquele que serve a Deus pode descansar, porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas. O estudo da escatologia aumenta a fé do servo de Deus e a confiança em Deus, porque quando nós vemos que todos os movimentos da humanidade estão sob o controle de Deus, a ponto de Deus ter predito séculos, milênios antes, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer, nos deixa em paz, nos deixa tranquilos. Como diz aquele conhecido cântico, nós podemos descansar, porque sabemos que o Senhor é Deus. Então, não há por que temer. O estudo da escatologia nos dá tranquilidade, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e que, portanto, não precisamos temer o futuro. É o que Jesus nos ensina lá no Sermão do Monte. Lá em Mateus, no capítulo 6, ele diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não precisamos ficar inquietos quanto ao futuro, porque na escatologia Deus nos mostra que ele tem um absoluto controle de todas as coisas. Em terceiro lugar, como consequência disso, a revelação das coisas futuras tem por objetivo renovar a nossa fé e aumentar a nossa esperança, bem como o nosso ânimo de servir ao Senhor enquanto vivermos aqui. Quando nós contemplamos as profecias bíblicas, quando nós contemplamos as predições a respeito das últimas coisas e notamos que tudo tem se cumprido, que percebemos o que está acontecendo à nossa volta, discernimos aquilo que já está nas Escrituras e vemos tudo claramente se cumprindo, isto nos faz aumentar a nossa fé e a nossa esperança e aumentar o nosso ânimo. E nós precisamos de bom ânimo para podermos superar as dificuldades deste mundo. Foi o que Jesus nos disse aos discípulos no final das suas últimas instruções. As últimas palavras que Jesus deu de instrução aos discípulos foi: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O bom ânimo ele é necessário para que nós vençamos o mundo. E ao estudarmos a escatologia
E ao discernirmos o que está acontecendo à nossa volta e vendo que as Escrituras estão se cumprindo, nós temos renovado a nossa fé, nós temos aumentado a nossa esperança e o nosso ânimo é também aumentado. E com isso nós vencemos o mundo. Então o estudo da escatologia, ele tem um sentido muito mais profundo do que satisfação de curiosidade ou de que uma informação. O estudo da escatologia proporciona a cada um de nós maior vigor, maior fortaleza para enfrentarmos as adversidades do mundo, porque sabemos o que está acontecendo, sabemos porque o mundo está indo para este caminho, e por isso nós temos renovada a nossa fé, a nossa esperança e o nosso bom ânimo. É por isso que no final do livro do Apocalipse, a esposa e o Espírito dizem, vem. E é dito, ora vem, Senhor Jesus. A revelação que Jesus Cristo deu ao apóstolo João na ilha de Patmos faz com que a igreja renove a sua fé, aumente a sua esperança e fique mais firme aguardando o Senhor Jesus. É por isso que o inimigo das nossas almas procura incutir na mente dos crentes um medo com relação à escatologia. E com relação, muito especificamente, também ao livro do Apocalipse. Há muitos crentes que têm medo de ler o livro do Apocalipse. Há muitos crentes que têm medo de saber o que vai acontecer e de estudar escatologia. E isto é uma artimanha de Satanás, porque o estudo da escatologia fará com que você tenha aumentado a sua fé, renovada a sua fé, aumentada a sua esperança, renovada a sua esperança, fará com que você saiba discernir os sinais do tempo, seja mais firme no servir a Deus. E é tudo isso que o inimigo das nossas almas não quer. Por isso é importante estudarmos a escatologia. Se você é alguém que tem medo, tem receio de estudar estas coisas, não haja desta maneira. Não haja desta maneira. E aprofunde-se no estudo das últimas coisas, porque isto lhe fará muito bem na sua edificação espiritual. Todo o estudo das últimas coisas, como dizia o saudoso missionário Rico Bergsten, tem uma profecia-chave nas Escrituras. Para nós estudarmos e entendermos quais são os últimos acontecimentos, os últimos eventos, nós precisamos nos debruçar numa profecia, que é uma profecia que ela é a base, a estrutura de tudo o que vai acontecer nos últimos dias, que é a profecia das 70 semanas de Daniel, que está lá no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, os versículos 24 a 27. O estudo da escatologia exige o conhecimento desta profecia. Porque Daniel, ele havia percebido que se tinham passado 70 anos do cativeiro da Babilônia. Ele ainda era jovem quando ele ouviu o profeta Jeremias dizer em Jerusalém que o povo seria levado cativo por 70 anos pelo rei Nabucodonosor. E Daniel foi levado nessa primeiro grupo, de pessoas que foi mandado para a Babilônia. Daniel estava neste grupo. Quando ele estava lá e ele passou na corte, nós sabemos a história de Daniel, estudamos em 2014 a história de Daniel, e nós vimos no quarto trimestre de 2014, e nós vimos que Daniel viveu na Babilônia mais do que 70 anos. Provavelmente viveu cerca de 80 anos em Babilônia. Quando deu 70 anos, ele então começou a orar a Deus, a pedir a Deus que se cumprisse a profecia que ele mesmo havia ouvido da parte do profeta Jeremias. E Deus então manda o anjo Gabriel
para revelar a Daniel o futuro da sua nação. É o que nós vemos lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o Consolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então nós percebemos aqui que esta profecia, como ensinava o missionário Nico Bergstein, é a profecia-chave, porque ela revela o futuro de Israel. Deus mandou o anjo Gabriel revelar a Daniel o futuro da nação, de onde viria o Redentor, e revelar quando esta nação, que o próprio Deus criou e que era propriedade peculiar dentre os povos, quando esta nação haveria de ser redimida, quando esta nação deixaria de pecar, receberia a Deus. Então, aqui, nessa profecia, nós vemos o plano de Deus para a salvação de Israel. E, logicamente, para a salvação da humanidade, porque o Messias viria não só salvar Israel, mas salvar a humanidade. É por ordem desta, em função desta profecia, que nós passamos a estudar as últimas coisas. E as últimas coisas têm a ver com o plano de Deus para a redenção da humanidade e do planeta. As últimas coisas têm a ver com a retirada do pecado do mundo e o cumprimento da promessa que Deus deu ao primeiro casal de tornar a restabelecer a amizade entre Deus e o homem. Pois bem, em razão da interpretação da profecia de Daniel, em razão desta interpretação, nós temos linhas de pensamento diferentes. Nós vimos aqui que as 70 semanas de Daniel são divididas em 3 grupos. Um grupo de 7 semanas, depois um grupo de 62 semanas e depois um último grupo de 1 semana. Conforme a interpretação desta profecia, nós temos linhas de pensamento diferentes na escatologia. E é muito importante, nesta lição introdutória, nós vermos as diferentes linhas de pensamento que existem, porque conforme a linha de pensamento que se tiver, nós teremos consequências diferentes, interpretações diferentes. E isso é importante nós já fixarmos aqui, porque ao longo deste trimestre, nós adotaremos uma destas linhas de pensamento, que é a linha das Assembleias de Deus, e por isso nós não teremos aqui que ficar discutindo ou criando polêmicas com outras linhas de pensamento. A primeira linha de pensamento é o que nós chamamos da linha chamada pré-tribulacionista. Tudo gira em torno da última semana de Daniel, que é aqui no capítulo 9, 27 de Daniel.
e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Esta última semana de Daniel é que causa todos os problemas, todas as divergências entre as linhas de pensamento. Num primeiro momento, nós vamos ver que existe uma outra discussão mais à frente. Essa última semana de Daniel, para alguns intérpretes, esta última semana de Daniel estava relacionada com a destruição do templo de Jerusalém. Ou outros dizem ainda que estaria relacionada com a profanação do templo pelo rei Antíoco Epifânio, ainda no período intertestamentário. Porque diz assim, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, para alguns, esta última semana de Daniel já aconteceu quando da profanação do templo. E isso não é verdade, porque Jesus, no capítulo 24 de Mateus, no sermão profético, ele fala sobre este episódio como algo futuro. Nós vemos lá em Mateus capítulo 24, no versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então, não pode ser a profanação do templo pelo rei Antíoco Epifânio, porque isso aconteceu cerca de 170, 180 anos antes do nascimento de Jesus, e Jesus está dizendo que isso é um fato futuro. Alguns dizem que este fato teria ocorrido na destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Também não podemos concordar com isso. A primeira linha de pensamento é a chamada pré-tribulacionista, entende que esta última semana de Daniel ainda está para acontecer. E irá acontecer a partir do arrebatamento da igreja. É a linha pré-tribulacionista, que acredita que esta última semana de Daniel é um período de 7 anos que ainda está por vir sobre a face da terra, um período de juízo da qual a igreja não participará. Então, essa última semana de Daniel virá depois do arrebatamento da igreja. Essa é a posição oficial das Assembleias de Deus. No item número 11 do Cremos da Assembleia de Deus, nós lemos o seguinte. Eu vou ler esse item. É verdade que o Cremos da Assembleia de Deus está passando por uma revisão. Mas será tratada no próximo ano, em 2017, na Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral. E, por enquanto, o item 11 do Cremos das Assembleias de Deus, que não mudará isso, não estou dizendo que vai mudar a posição doutrinária. Talvez mude o número do item, a redação, mas a posição doutrinária permanece. Diz assim o item 11 do Cremos das Assembleias de Deus. Cremos na segunda vinda premilenial de Cristo, em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja fiel da terra, antes da grande tribulação. Segunda, visível e corporal, com sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Então, a posição das Assembleias de Deus, e nós somos membros das Assembleias de Deus, e é esta posição que teremos durante o trimestre. É a posição pré-tribulacionista. A grande tribulação é um período de 7 anos, que corresponde à última semana de Daniel, e que se iniciará depois do arrebatamento da igreja. Uma outra posição, uma outra linha de pensamento, é a chamada posição mid-tribulacionista ou meso-tribulacionista, que entende que a grande tribulação tem duas partes, e isso a Bíblia realmente diz. Aqui em Daniel 9:27, diz assim, e firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana
fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, nesta metade da semana, os midi-tribulacionistas entendem que haverá o arrebatamento da igreja. A igreja passaria 3 anos e meio na grande tribulação. No meio da grande tribulação, quando cessar o sacrifício e a oferta de manjares, é que a igreja seria arrebatada. Esse é o entendimento dos midi-tribulacionistas. E nós temos ainda os pós-tribulacionistas. É aqueles que entendem que a igreja sofrerá toda a grande tribulação. Nega, inclusive, o arrebatamento da igreja. Ele entende que o arrebatamento da igreja não é separado, não existem essas duas fases que nós falamos aqui no item 11 do Cremos das Assembleias de Deus. Seria uma coisa só. A vida de Jesus em glória e o arrebatamento da igreja. Seria um único evento. A igreja seria arrebatada no momento em que Jesus voltasse para livrar Israel das mãos do anticristo na grande tribulação. Esse é o pós-tribulacionismo. Então, com relação à última semana de Daniel, nós temos 3 linhas de pensamento. A pré-tribulacionista, a midi-tribulacionista ou meso-tribulacionista e a pós-tribulacionista. Nós adotamos a visão pré-tribulacionista, pois somos membros das Assembleias de Deus. Além desta discussão a respeito da última semana de Daniel, ainda existe uma outra discussão com relação ao reino milenial de Cristo. O milênio, ele é tratado na Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 20 do livro do Apocalipse, no versículo 20... no capítulo 20 do livro do Apocalipse, vamos ler a partir do versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui, o apóstolo João fala de um reinado de Cristo durante 1000 anos. Esse reinado de Cristo durante 1000 anos é chamado de milênio, ou reino milenial de Cristo, ou ainda reino milenar de Cristo. Conforme é interpretada esta passagem que nós acabamos de ler, há também 3 posições na escatologia. A primeira é a chamada posição pré-milenista, que é também a posição das Assembleias de Deus. Quando nós vimos aqui no item 11 do Cremos das Assembleias de Deus, diz assim: a segunda fase da vinda de Jesus, visível e corporal, com sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. É a posição pré-milenista, é aquela que interpreta literalmente o que está escrito aqui no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Ou seja, Jesus irá reinar pessoalmente sobre a terra durante 1000 anos, voltando em glória com a sua igreja. No final da grande tribulação, o Senhor Jesus vencerá o anticristo na batalha do Armagedon, lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, estabelecerá o seu reino em Jerusalém e reinará sobre todas as nações da terra durante 1000 anos. É a 7ª e última dispensação, a dispensação do milênio. O texto do Apocalipse 20, ele é literal. Jesus reinará 1000 anos sobre Israel e sobre todas as nações da terra.
Essa é a posição pré-milenista, ou seja, haverá um reinado de Cristo durante 1000 anos antes do fim dos atuais céus e terra. Os atuais céus e terra desaparecerão depois do reinado de 1000 anos de Jesus Cristo sobre Israel e sobre a terra. Essa é a posição pré-milenista. Existe uma segunda posição, que é a chamada posição pós-milenista, ou seja, o milênio ele virá sobre a terra, mas depois do juízo final. E no final da história humana. Então esse período de 1000 anos, ele é figurado. Segundo os pós-milenistas, eles confundem o reino milenial de Cristo com o estado eterno. O reino milenial de Cristo, esses 1000 anos, são figurados e tem a ver com os novos céus e nova terra onde habita a justiça. Essa é a posição pós-milenista. Ou seja, Cristo reinará para sempre nos novos céus e na nova terra. Ou seja, esses 1000 anos seriam posteriores ao julgamento final e ao fim da história humana. E nós temos a terceira posição, que é a posição amilenista. Esta posição amilenista que diz que não existirá um reino de 1000 anos de Jesus. É figurado. E eles confundem o reino milenial de Cristo com a dispensação da graça. Para eles, o reino de Cristo começou com a sua vitória no Calvário. Não haverá um reino pessoal e político de Jesus sobre a terra. Os amilenistas entendem que o reino de Cristo já está ocorrendo. É o tempo do evangelho, é o tempo da igreja. E, portanto, não haverá um reino milenial. Essa posição amilenista, a posição pós-milenista hoje é residual. Existem algumas pessoas apenas que a seguem, alguns pequenos movimentos. Mas a posição amilenista é a posição que prevaleceu na igreja, principalmente a partir de Agostinho de Hipona. Já no século IV a.C., nós temos esta posição que foi adotada pela Igreja Romana e que foi mantida pelos reformadores. Tanto os luteranos quanto os calvinistas, eles são amilenistas. O pré-milenismo, que era do início da história da igreja, nós podemos ver os primeiros pais da igreja seguiam a interpretação milenista, ela só foi retomada, notadamente com John Nelson Darby e o dispensacionalismo no século XIX. Então, nós vemos aqui que com relação à escatologia, nós temos várias correntes de pensamento. 3 referentes à grande tribulação. O pré-tribulacionismo, o mid- ou mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. E com relação ao milênio, nós temos também 3 posições. O pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. As Assembleias de Deus, repetimos, elas são pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Em primeiro lugar, porque nós descobrimos, pelo estudo das últimas coisas, que Deus não faz coisa alguma sem propósito ou finalidade. Nós vemos isso lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3 e no versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando nós estudamos a escatologia, nós verificamos que tudo que Deus faz tem um propósito e tem uma finalidade. Em segundo lugar, como nós já falamos hoje, ao estudar a escatologia, nós percebemos que Deus está no controle de tudo.
Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Salmo 24, versículo 1. E lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, nós vemos que o Senhor Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ao estudarmos a escatologia, nós vamos ver que tudo o que se passa no mundo já estava predito, Deus já tinha prévio conhecimento e tudo está sob o seu controle. Estudando a escatologia, nós não nos desesperamos com os nefastos acontecimentos dos nossos dias. Nós não nos desanimamos com o aumento do pecado, da iniquidade, da corrupção, da imoralidade, da violência, com as catástrofes naturais. Não, porque nós, ao vermos todas estas coisas, nós percebemos que tudo já estava predito e que tudo está no controle de Deus. Por isso que o crente que não estuda a escatologia, que não se aprofunda na escatologia, ele é uma presa fácil do inimigo. Ao ele ver o aumento da violência, da criminalidade, da crueldade humana, das injustiças, ele é levado a descrer em Deus, a desanimar na fé. Mas se ele estudar a escatologia, ele perceberá que tudo o que está acontecendo já havia sido predito, que Deus continua soberano no absoluto controle de todas as coisas. O estudo da escatologia também é importante porque nos permite tomar uma decisão consciente a respeito do nosso destino eterno. Quando nós vemos cumpridas as profecias bíblicas, quando nós percebemos o que está se passando à nossa volta à luz da revelação divina, nós temos consciência que nós precisamos escolher qual o destino que nós queremos. Se nós queremos ficar com Deus ou se nós queremos viver eternamente separados de Deus. Se nós queremos a salvação ou a perdição. O estudo da escatologia nos mostra que a eternidade é uma realidade, que nós estamos caminhando para ela. E por isso nós precisamos tomar uma posição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 19, ele nos deixa isto bem claro. Ele fala assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Quando nós estudamos a escatologia, nós vemos o poder de Deus se revelando no cumprimento das profecias. E, portanto, ficamos inexcusáveis, ou seja, ficamos sem desculpa. Por causa das profecias bíblicas, ao estudarmos a escatologia, nós temos de tomar a nossa posição diante de Deus. E sem desculpa, porque o poder eterno de Deus está se revelando no cumprimento das profecias bíblicas. É por isso que Jesus chamou de hipócritas os fariseus e saduceus, porque eles não percebiam os sinais dos tempos, apesar de estudarem as Escrituras. Eles se recusavam a tomar uma posição conforme as Escrituras. E por fim, nós descobrimos os propósitos divinos e para onde nós devemos caminhar se quisermos agradar o Senhor Jesus. Lá em João, no capítulo 16, no versículo 3, está escrito o seguinte. Aliás, no versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade,
porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo nos mostra o que Jesus, o que a palavra fala a respeito das últimas coisas. E assim nós somos guiados em toda a verdade. Ao estudarmos a escatologia, nós sabemos o que vai acontecer, nós vemos que aquilo que está predito está acontecendo ou está se encaminhando para acontecer. E por isso nós somos guiados em toda a verdade. O estudo da escatologia nos permite agir de maneira a agradar a Deus, a seguir a sua orientação. Mas também o estudo da escatologia nos faz discernir o que está acontecendo. O salvo que estuda a escatologia, que é guiado pelo Espírito Santo, que tem a revelação pelo Espírito Santo do que está predito nas Escrituras, ele bem entende o momento em que ele está vivendo. Ele passa a ser um homem espiritual. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, e no versículo 15, está escrito assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Quando estudamos a escatologia, nós entendemos os sinais dos tempos e nós discernimos o que está acontecendo. Quando nós vemos um vídeo de cristãos sendo decapitados pelo Estado Islâmico, nós não nos desesperamos nem nos desanimamos. Mas nós nos lembramos de que Jesus disse que um dos sinais da sua volta seria a intensificação da perseguição à igreja. Seriam os religiosos nos levando à presença das autoridades. Seria as pessoas nos matando os membros da igreja de Cristo, achando que estariam fazendo algo para Deus. Jesus disse isso. E quando nós vemos aqueles religiosos fanáticos do Estado Islâmico matando os cristãos em nome de Deus, nós percebemos que Jesus está às portas. E ao invés de desanimarmos, ao invés de nos revoltarmos, nós intensificamos a nossa santificação, porque percebemos que Jesus está às portas, que o arrebatamento da igreja é iminente. Ao estudarmos a escatologia, nós vamos ver que este é o assunto. A volta de Cristo, os últimos dias, são um assunto predominante do Novo Testamento. Em cada 30 versículos do Novo Testamento fala da volta de Cristo. É a mensagem que mais se fala nas Escrituras. São as últimas coisas, os últimos dias. Se fala mais da volta de Jesus do que da sua primeira vinda, do que da sua encarnação. Se fala mais que Jesus voltará no Novo Testamento do que Jesus salva. E por fim, ao estudarmos a escatologia, nós passamos a dar valor às coisas de Deus. Porque percebemos que este mundo é passageiro, que o tempo está findando, que estamos na última hora. E por isso mesmo, precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O estudo da escatologia é um estímulo, um incentivo para que nos desprendamos das coisas terrenas e busquemos as coisas celestiais. É por isso que o estudo da escatologia, ele não nos deixa desesperados, nem amedrontados, nem aterrorizados. Há o surgimento nos últimos tempos de algumas pessoas que estão fazendo uma escatologia aterrorizante, apavorante. Surgiram alguns vídeos na internet, algumas pessoas que estão
deixando as pessoas apavoradas com as suas interpretações das Escrituras. Algumas delas absurdas, outras até com algum sentido. Mas o objetivo dessas pessoas é aterrorizar as pessoas. Mas a escatologia ela não veio para aterrorizar, muito pelo contrário. Ela veio para confortar e consolar os crentes. Quando nós vemos o que está acontecendo e percebemos que o que está acontecendo já havia sido predito nas Escrituras e que Deus está no controle de tudo, isto não nos apavora, isto nos dá conforto, isto nos dá consolo. Em primeiro lugar, porque o estudo da escatologia nos mostra a benignidade de Deus, o desejo que Deus tem de salvar todas as pessoas. Apesar dos juízos que serão lançados sobre a terra, nós vamos ver sempre a manifestação da misericórdia de Deus. Por que Jesus falou dos sinais da sua vinda? Para dar oportunidade a que todos se arrependam e sejam arrebatados. Por que Jesus levantará duas testemunhas, 144 mil judeus, e ainda mandará 3 anjos pregar o evangelho eterno na grande tribulação, que é o período de maior angústia que haverá sobre a humanidade? Porque Deus ama o homem. Porque Deus quer bem ao homem. Então a escatologia não nos apavora, não nos aterroriza. Além de nos dar conforto por sabermos que Deus está no controle de todas as coisas, ainda revela o grande amor que Deus tem pela humanidade. Foi por isso que Paulo teve a revelação a respeito do arrebatamento da igreja. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele fala a respeito do arrebatamento da igreja, porque havia uma aflição, uma angústia na igreja de Tessalônica, porque os crentes estavam morrendo e eles achavam que as pessoas que morriam não poderiam desfrutar do arrebatamento da igreja. E aí então Paulo explica o arrebatamento da igreja. E no final desta explicação ele diz o objetivo pelo qual o Espírito Santo lhe havia revelado a respeito do arrebatamento da igreja. Diz lá em 1 Tessalonicenses 4,18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O estudo da escatologia tem o objetivo de consolar, de dar conforto, de dar tranquilidade ao crente. Então repudiemos esta escatologia aterrorizante que alguns andam aí trazendo à tona e apavorando os crentes. O estudo das últimas coisas tem a ver com a nossa consolação, com o nosso conforto, em nos trazer tranquilidade na alma e no espírito, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que se estivermos em comunhão com o Senhor, certamente desfrutaremos das bênçãos e das maravilhas que estão reservadas aos fiéis. Lendo a doutrina das últimas coisas, estudando a doutrina das últimas coisas, lendo os textos bíblicos a respeito da escatologia, nós somos renovados na fé, aumentados na esperança, no ânimo, e com isto podemos enfrentar melhor as dificuldades e adversidades desta vida debaixo do céu. É um estudo maravilhoso, o estudo da escatologia. É um estudo que não tem a ver com qualquer satisfação de curiosidade, mas é uma demonstração de Deus, na sua palavra, de sua soberania, do seu amor para conosco, e uma forma de nos fortificar, de nos preparar para irmos ter a comunhão plena e eterna com o Senhor. E uma forma de nos dar consolo e conforto num mundo tão triste e cruel como o mundo que nós vivemos. Que neste trimestre nós possamos, juntos, aumentar a nossa fé, o nosso ânimo e a nossa esperança, e ter pleno conforto e tranquilidade em Cristo,
ao estudar a doutrina das últimas coisas. Porque o estudo das profecias bíblicas somente nos faz bem. Amém.